Olá amigos do Futebol de Mesa, estamos aqui para apresentar a segunda aula do curso completo para butonista da regra de um toque disco liso ou cavado, como queiram, né? Esse curso ele é baseado na regra oficial brasileira de futebol de mesa, que tem a sua gestão pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Nós vamos falar nessa aula de hoje sobre os técnicos, jogadores, bolas e equipes, né? Então vamos começar pelos técnicos. Quem são os técnicos? Técnicos são aquelas pessoas como eu, como você, que pratica a modalidade de futebol de mesa, né? Os jogadores são conhecidos como os botões, né? São botões, peças cilíndricas, como vocês estão vendo aqui, né? Feita de material plástico ou resina acrílica, como queira, né? Com diâmetro máximo, né? O diâmetro máximo de 6 centímetros e altura máxima de 1 centímetro. Esses jogadores, como são chamados, eles são diferenciados entre aqueles que são de defesa, os defensores, e aqueles que são de ataque, os atacantes. Quem é que faz a diferença de um para o outro, né? Então, como vocês estão vendo, o que está aqui à minha esquerda, à direita de vocês aí, é um atacante. Por quê? Porque ele tem essa bainha, essa parte lateral da circunferência inclinada. Então, ele faz a bola levantar no momento que a bola toca, ou o jogador toca na bola, faz a bola levantar. Diferente do jogador de defesa, que ele tem essa parte aqui, o seu perfil, essa parte lateral, ela reta, ou seja, 90 graus. Então, por mais que você toque o jogador na bola, essa bola vai ficar deslizando na mesa, já que a bola é em formato de um disco. Também é considerado como jogador o goleiro, tá? O goleiro ele tem um formato de paralelogramo, ou seja, essa parte aqui retangular, como vocês estão vendo, onde ele tem 3 lados. Ele tem a parte frontal e posterior que são iguais, você tem a parte superior e você tem a parte lateral. Esse goleiro também é feito de plástico, de resina acrílica, semelhante aos jogadores, e ele tem a sua dimensão, seu comprimento de 6 centímetros, altura de 3,8 centímetros e a largura de 2 centímetros. Nós podemos, inclusive, verificar isso num gabarito, como vocês estão vendo aqui, tá? Porque esses goleiros, eles precisam ter as suas dimensões precisas. Qualquer milímetro a mais ou a menos, ele vai fazer uma diferença nos lances capitais do jogo de chute a gol. Então, para você aferir, você tem essa régua onde eu faço o goleiro passar por esse retângulo, que aqui me dá o comprimento e a altura. E aqui nessa outra parte aqui eu tenho esse outro retângulo que é para conferir a minha largura do goleiro, né? Então, fazendo ele passar aqui, ele está dentro das dimensões padronizadas pela regra. O mesmo acontece com o jogador, né? O jogador, como eu falei, ele tem um diâmetro máximo de 6 centímetros e altura de 1 centímetro. Então, aqui nesse gabarito, nós temos aqui as dimensões máximas. Então, se esse jogador ele passa por esse retângulo aqui, é porque esse retângulo ele tem as dimensões de 1 centímetro de altura por 6 centímetros de comprimento, que seria o diâmetro, né? Então, qualquer jogador que passar por aqui, ele está dentro do padrão. Até porque a regra, ela especifica para o jogador as dimensões máximas, né? Como eu falei, 1 centímetro de altura, 6 centímetros de diâmetro. Agora, a dimensão mínima, ou seja, um botão mais baixo, digamos 0,5 centímetros, ou um diâmetro de 5,5 milímetros, enfim, isso aí é permitido. Isso vai depender de cada técnico ter a sua opção de mandar fabricar os seus jogadores. Vamos falar agora da bola, né? A bola, como a própria modalidade diz, é um toque disco, né? Quando a gente fala disco, a gente está se referindo à bola. Então, eu vou colocar aqui sobre essa paleta, essa bola, que dá para vocês perceberem.
que ela tem um formato, né, de um disco, só que essa bola, ela tem o seu formato circular, com 1 centímetro de diâmetro, 0,2 gramas de peso e 0,2 centímetros de altura. Só que ultimamente essas bolas têm sido fabricadas com 0,3 centímetros de altura. Por quê? Pelo fato dos jogadores atuais que estão sendo jogados, né, que estão sendo fabricados, eles estão sendo usados com bainha, com ângulos menores, ou seja, de 8 graus, 9 graus, 10 graus, diferente de 13, 15, como se jogava antigamente. Então, para isso, a bola com essa altura um pouco maior, né, de 0,3 centímetros, ela favorece a maioria dos jogadores que estão sendo fabricados atualmente. Acredito eu que a regra, ela deva sofrer uma pequena alteração com relação a essas características, tá? Essa bola, como vocês podem perceber, ela tem aqui na sua circunferência um formato de bisel, tanto de cima para baixo como de baixo para cima, ao longo de toda a sua circunferência, dando uma aparência, como o pessoal fala muito aí, de um disquinho voador, né? Como esses objetos voadores não identificados. Mas ela é plana, né? Aqui embaixo, plana aqui em cima, tendo essas características, né? Então, por que é que ela tem esse bisel? Para exatamente o atacante que tem a bainha inclinada, quando ele bater aqui, fazer com que a bola suba, né? Diferente do jogador de defesa, que mesmo tendo o bisel, como isso, a lateral dele é de 90 graus, ele apenas bate na bola e a bola sai deslizando sobre a mesa. E para finalizar, nós temos o que nós chamamos de equipe, né? Então a equipe, ela é composta, no mínimo, por 10 jogadores e mais um goleiro. Como já foi falado as características dos jogadores e também do goleiro, a gente mostra aqui para os senhores uma equipe completa. Então nós temos aqui um porta-jogadores, ou também é muito comum chamar de ônibus. Nesse caso aqui, ele comporta 20 jogadores, um goleiro e essa parte superior que são os acessórios, para guardar a paleta, bolas, material para polimento, enfim. Aí vem a pergunta, por que você tem uma equipe com mais de 10 jogadores? Pelo simples fato de, durante o jogo, você ter um jogador que possa cair no chão e quebrar uma quina, né? Isso aí ele pode, essa quina quebrada, interferir no seu deslocamento na mesa. Também pode acontecer de você estar jogando e você ter sua tática e sua estratégia. Então você pode começar jogando com 6 zagueiros e 4 atacantes, e a depender do desenrolar do jogo, você querer ter mais atacantes ou menos jogadores. Então é importante que você tenha jogadores reservas com características similares àqueles que estão jogando e outros com características diferentes. Por exemplo, você pode estar jogando com o botão 3 atacantes ou 4 atacantes com bainha de 11 graus. E por alguma razão você, durante o jogo, né, você queira jogar mais defensivamente, então você pode trocar 1 ou 2 ou até os 3 atacantes por jogadores de 8 graus, de 7 graus e por aí vai. Também pode acontecer de você querer jogar com um atacante mais próximo da área e você vai precisar que ele levante a bola, que ele está mais próximo do goleiro, um jogador de ataque que tem uma bainha mais inclinada de 13 graus, que é o máximo hoje que se pratica hoje no futebol de mesa a nível de Brasil. Bom, com essas definições para jogador, para técnico, para goleiro, bola e equipe, nós encerramos aqui essa segunda aula do curso completo para butonista da modalidade um toque disco, que tanto serve para botões lisos como botões cavados. Só lembrando que eu não falei de botão cavado, mas a regra é igual. O que vai mudar são as estratégias de jogo. Aqui, o botão, quando ele é totalmente liso na sua parte inferior, é chamado disco liso. Mas o jogador cavado, ele tem as mesmas características do que nós falamos aqui, só que essa parte inferior dele
ela tem uma circunferência, né, e tem um espaço exatamente vazio, onde o jogador ele vai amarrar mais na mesa, ele vai deslizar menos, porque ele vai criar um vácuo aqui no momento do que está sendo deslocado sobre a mesa. Hoje essa regra de cavado ela está menos difundida a nível de Brasil, restrita mais para a região sul do país. Mas a regra e as características dos botões, elas são as mesmas para o disco liso, ok? Então, com isso aí a gente encerra a segunda aula. Espero que vocês pratiquem e que vocês conheçam essas características para em seguida ir para a aula 3, que já vai ser a aula que vai falar da parte realmente teórica e da parte prática de lançamentos e tudo mais, né? Então valeu pessoal e até a próxima aula.